deixa de ser uma vitória do governo Temer num momento de muito tumulto na sua gestão e ele correndo o risco de sair do cargo. Mas foi uma vitória. O governo consegue a aprovação da reforma trabalhista no Senado. Sanção deve acontecer nesta quinta-feira e a vigência em 120 dias. Em Brasília, Temer agradeceu os votos pela aprovação da reforma. Bem, eu quero cumprimentá-los e cumprimentá-las em primeiro lugar. Em segundo lugar, me dirigir às trabalhadoras, aos trabalhadores, aos empresários do país, para dizer que o Senado Federal, neste momento, acabou de aprovar, por uma expressiva maioria, né, de 50 votos a 26, portanto, revelando até uma maioria constitucional, a modernização da legislação trabalhista. E essa aprovação definitiva da proposta é uma vitória do Brasil na luta contra o desemprego e na construção de um país mais competitivo. Eu penso que nós aprovamos uma das reformas mais ambiciosas dos últimos 30 anos. Aliás, desde a Constituição de 88, eu fui constituinte, o país aguardava uma nova legislação trabalhista. E é com muita satisfação que eu digo, tive a coragem de propor essa mudança fundamental para o país, portanto, para todos os brasileiros. Vocês sabem que nela eu me empenhei desde o início do meu mandato. Seu sentido pode ser resumido em uma forma singelíssima. Nenhum direito a menos, muitos empregos a mais. A nova legislação, como saberão ao lerem, criará novas relações trabalhistas, adequadas à realidade atual, e preparará o nosso mercado de trabalho às demandas do presente e às exigências do futuro. A partir de agora, pelo menos é o que está na reforma, o garçom que trabalha nos finais de semana terá direitos assegurados pela lei. O jovem que usa seu computador para trabalhar em casa terá direitos garantidos. A mãe, que só pode trabalhar meio expediente e precisa completar a renda familiar, poderá exercer suas funções por meio período, e todos com carteira assinada. A modernização trabalhista, portanto, é a via rápida para novos empregos. Os trabalhadores e empregadores poderão fazer acordos que garantam empregos e sejam adequados às suas realidades. Tudo com a proteção da lei. Os tempos mudaram e as leis precisam se adaptar. Nosso governo, na verdade, está conectado com o século XXI. Hoje, estamos vivenciando a retomada do crescimento, com inflação sob controle, queda consistente da taxa de juros, a indústria e o comércio se recuperam, o agronegócio segue quebrando todos os recordes. O mercado de trabalho já dá também sinais claros de recuperação. Isso quer dizer mais renda, mais emprego. Fizemos tudo isso, vocês sabem, em pouco mais de um ano, com diálogo, com respeito ao contraditório, ouvindo trabalhadores e empresários e pensando, acima de tudo, num futuro com empregos para todos os brasileiros e com grandes oportunidades para nossos filhos, nossos netos. Nós estamos trabalhando hoje para que o amanhã seja de prosperidade e riqueza.
Muito obrigado ao Congresso Nacional, que teve uma presença extraordinária nessas discussões, tanto na Câmara dos Deputados como no Senado Federal. A matéria foi ampla e largamente debatida e hoje tivemos essa satisfação de verificarmos que o Brasil caminha cada vez mais para a modernidade. Tá aí. Esse é o comentário de Temer após a aprovação da reforma trabalhista e agora ele vai tentar a previdenciária, mas será muito mais complicado. Enquanto isso, há críticas ao que foi aprovado, inclusive com o comentário de que viola a própria Constituição. Entre os pontos polêmicos da reforma das leis trabalhistas estão ampliar a duração do contrato de trabalho temporário de 3 para 6 meses, permitir que 13 direitos fundamentais possam ser negociados entre patrões e empregados e criar o representante no local de trabalho sem caráter sindical. Professores da rede particular de São Paulo estão contra a lei de terceirização e da reforma trabalhista proposta pelo governo Temer. Eles acreditam que as mudanças vão precarizar as relações de trabalho e beneficiar apenas os empresários. Então imagina o seguinte, um trabalhador é demitido da empresa, a empresa não paga todas as verbas rescisórias e antes do trabalhador ir para a justiça, ela cria uma espécie de uma comissão de conciliação dentro da empresa e pede para o representante dos trabalhadores participar, para ele julgar contra o seu próprio colega. A AMATRA, a Associação dos Magistrados da Justiça do Trabalho, considera essa reforma mais prejudicial do que benéfica para os trabalhadores. As alterações, algumas simplesmente estão trazendo para a lei uma interpretação jurisprudencial que já existia. Algumas estão restringindo mais os direitos dos trabalhadores. Pouquíssimas trazendo uma situação mais vantajosa. Um dos temas polêmicos da proposta é a prevalência do negociado sobre o legislado, ou seja, o que for acertado entre patrões e empregados teria tanta força quanto uma lei. Na visão dos professores, com esse dispositivo, os empresários é que vão pautar a negociação. E a partir de agora, os empregados acabam ficando numa postura defensiva, porque vai ter que lidar com uma pauta que flexibiliza a legislação trabalhista. Então, certamente, todos os trabalhadores vão ser terrivelmente prejudicados. A AMATRA acredita que o negociado sobre o legislado pode ser boa para as categorias com grandes sindicatos, mas péssimo para os pequenos. Tem limite para a negociação, não pode negociar qualquer coisa. Então, ele não vai conseguir trazer melhoras para os trabalhadores, mas isso não vai implicar que vai haver piora. Marcelo Chamoni afirma que, com a reforma, acessar a Justiça do Trabalho poderá ficar mais difícil, caro e arriscado para o trabalhador. Hoje, o que a lei exige é apenas declaração de não ter condições de arcar com os custos do processo. Esse projeto de lei, ele dificulta essa concessão da gratuidade. Então, haverão as hipóteses em que poderá ocorrer essa gratuidade serão menos frequentes. O sindicalista Ayrton Siqueira Torres, presidente do Sindicato dos Metalúrgicos de Marília e Região e diretor estadual da Força Sindical, também criticou a reforma trabalhista. E ele comenta... Mãe de uma adolescente. De pronto você tem lá, mexe mais de 100 artigos da CLT. E a gente coloca aqui a CLT, por mais ultrapassada que o pessoal coloca, existe já uma flexibilização nos acordos, nas convenções coletivas, a gente avançou e muito em termos de garantias de direito dos trabalhadores. O que o governo coloca é que existe muitos processos na justiça, está travancando o judiciário trabalhista, né? Mas na verdade está travancando por quê? Porque tem vários empresários que burlam a lei, ou seja, não pagam o direito que estabelece na CLT. E dizer que o legislado em cima do negociado também é uma questão muito complicadíssima, porque ele já está enfraquecendo também, é bom de se falar, a questão do sindicato. Ele está acabando com todos os sindicatos juntamente com essa reforma, porque sem uma contribuição mínima dos trabalhadores, não há sustentação da estrutura do movimento sindical.
Então você pega lá, favorecer empresários com 20 milhões de desempregados da forma que está. Todo ano aí você pode ter certeza que o empresário vai dizer, vamos fechar o nosso acerto de conta esse ano e iniciar novamente o ano que vem. E é isso que está sendo posto. Trabalho intermitente, vai se trabalhar a qualquer minuto, qualquer hora, não tem dia certo, enfim. São mais de 100 pontos que essa reforma está prejudicando os trabalhadores, a trabalhista principalmente. E o que a gente coloca, reforma, dizer que essa reforma ela é uma reforma para o futuro, é uma reforma moderna, moderna não existe nada, porque ela tira e enfraquece o direito dos trabalhadores junto às negociações que vêm mais de 100 anos aí de conquistas do povo brasileiro. Reforma previdenciária, na sua opinião, como sindicalista, pontos ruins para o trabalhador. Então, a reforma previdenciária, ela vem no momento que, em primeiro lugar, o que a gente está colocando é que o governo não joga limpo com o povo brasileiro. Ele não coloca realmente aonde que está a dificuldade financeira da Previdência Social. Inclusive, nós temos um senador, presidente lá da Câmara, do Senado, né, que está devendo milhões para a Previdência Social. E ele vai ajudar a acabar com a Previdência Social. Então, não é. Tá aí, então, realmente é preocupante. Bem, reforma trabalhista passou na Câmara, passou no Senado, vai à sanção desta quinta-feira, 120 dias para a vigência. E aí, vamos esperar a prática. Como será a prática? Com relação à reforma previdenciária, muito criticada pelo movimento sindical, com o argumento de que ninguém foi convocado para debater essa proposta, aí o governo vai ter mais dificuldade para a sua aprovação, mesmo porque o momento político do governo Temer é complicadíssimo. Comunidade São Vicente de Paulo vai promover a sua Festa Julina, um evento importante. Estamos recebendo Roberto Messias Mendes, voluntário da comunidade. Boa noite. Boa noite, Zé Henrique. Falando sobre a festa. Boa noite. Boa noite, Zé Henrique. Eu agradeço a oportunidade que você está nos dando de estar aqui apresentando e convocando a nossa comunidade de Marília para comparecer lá na nossa 20ª Festa Julina. É um momento de congraçamento entre as pessoas, um local onde você vai com a sua família, vai degustar as nossas comidas típicas, passar momentos agradáveis, dentro de um ambiente totalmente familiar. A gente faz a nossa 20ª, não é à toa, é porque ela é boa, ela é gostosa, as pessoas vão, se divertem e passam momentos agradáveis conosco. Onde será o evento? Vai ser no nosso centro comunitário, no aeroporto, que fica na rua Columbano e Pingal, 155, ao lado da nossa igreja de São Vicente de Paulo, cujos recursos arrecadados nesta festa vão para a manutenção da igreja, para a conclusão da igreja, que precisa de algumas coisas ainda, e para a manutenção do nosso sistema, do nosso próprio centro comunitário. Neste sábado, a partir de 7 da noite. Exatamente. A partir de 7 horas da noite, estaremos lá, todos nós, de braços abertos, esperando você e sua família. Falando sobre a comunidade São Vicente de Paulo. A comunidade de São Vicente de Paulo foi criada já há 32 ou 35 anos, eu não me lembro bem a data, faz parte da paróquia de Santa Isabel, né? Nós fazemos o nosso núcleo central está ali no Secap Aeroporto, onde nós temos a nossa igreja, que nós já conseguimos levantá-la, e que já está em estado bem avançado de construção. É uma igreja que eu convido a todos que puderem verificar e passar e participar do nosso evento. Nós temos missa aos sábados, às 19 horas, que é proporcionado pela comunidade dos Surdos Mudos de Marília. É a única missa dessa comunidade na cidade, é às 19 horas dos sábados, e aos domingos, às 9 horas da manhã. Nós temos a nossa missa e nós estaremos lá também acolhendo todos aqueles que quiserem participar conosco no nossos eventos, na nossa missa. Destaque final, Roberto. Final, venha, faça um pequeno esforço
traga sua família, traga seu filho, sua esposa, venha, participe. Você não vai se arrepender, tenho certeza disso. Sertanejo? É isso? A nossa missa, nós estou sendo lembrado aqui, nesse domingo agora, a nossa missa vai ser toda com melodias sertanejas. Nós já fizemos no domingo passado, são melodias do sertanejo raiz, com músicas adaptadas, com letras adaptadas à liturgia católica. São músicas muito interessantes, só para exemplificar, nós começamos com o Menino da Porteira. Horário da missa? 9 horas da manhã, domingo. Muito bem. Todos convidados. Obrigado, Roberto Messias Mendes, voluntário da comunidade São Vicente de Paulo. Daqui a pouco, a condenação de Lula no caso Triplex e também um evento importante na educação ambiental da população. Já, já.